Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Agora vamos falar sobre a ideia de liderança. Vamos apresentar o conceito e fazer uma avaliação dele, ok? Gente, de maneira simples, sucinta e objetiva, liderar envolve a capacidade de influenciar pessoas. E liderar numa organização é influenciá-las no âmbito dessa organização. A base para o exercício dessa influência, ela pode ser formal, o que significa que a pessoa mobiliza poder que lhe foi atribuído formalmente pela organização. A base também pode ser informal, o que significa que essa capacidade de influência decorre da conquista de uma pessoa, da percepção pelas outras de alguns atributos que lhe permitem essa influência, como conhecimento técnico, senioridade, um comportamento interpessoal atraente. Essa pessoa conquistou uma sólida contribuição à produtividade de um grupo, ou essa pessoa faz uma oferta eficaz de suporte socioafetivo em meio às relações de que faz parte, e assim influencia outras pessoas. Outra coisa que a gente precisa entender é que todo gestor ele é incumbido de exercer liderança. Por quê? Porque ele precisa sempre gerir recursos que são escassos na organização, eventualmente gerir orçamento, equipamentos, salários, seja lá o que for. Por essa razão, qualquer gestor está inserido na arena política em uma organização de trabalho. Isso significa que ele sempre opera em meio a relações de poder. Ele precisa, então, saber influenciar essas relações, mobilizá-las em função de algum propósito. Ele precisa, então, manejar adequadamente essas instituições em que as relações de poder têm lugar. A fim de, então, entendermos melhor a liderança no mundo organizacional de hoje, é preciso que a gente entenda um pouco do contexto. Tá? Isso é fundamental. Então, o que nós sabemos é que até a década de 90, no Brasil, principalmente por efeito do fato de que a economia nacional era uma economia em abertura, mas que era muito protegida, então o ambiente econômico em que operavam as organizações, ele era de baixa competitividade. E nesse contexto, parecia suficiente para alguém ser identificado como um bom líder que tivesse um bom conhecimento técnico, competências técnicas. No entanto, desde então, o mercado ele vem se tornando mais exigente, né? Da década de 90 para cá, progressivamente o mercado vem se tornando mais exigente. E, portanto, alguma necessidade de desenvolvimento por parte dos líderes, que passaram a incrementar uma série de competências. Competências que buscavam responder às dificuldades que passaram a ser enfrentadas, como problemas de comunicação, a necessidade de lidar com diversidade em ambiente organizacional, de delegar atribuições adequadamente, construir parcerias tanto no ambiente externo como no ambiente externo. Todas essas eram dificuldades que eram enfrentadas pelos gestores que exerciam liderança. Outro problema é que a nossa cultura nacional, no que diz respeito à liderança, sempre foi muito ligada ao autoritarismo e ao paternalismo, e esse também é um obstáculo. Em um novo ambiente organizacional, que agora nós experimentamos, um ambiente que, aliás, está em constante transformação, as respostas a essas demandas organizacionais, quaisquer que sejam, elas devem ser rápidas e efetivas, elas devem ser flexíveis e adaptáveis. Então, por causa disso, credibilidade e legitimidade para que alguém exerça, adequadamente a sua liderança, tem muito mais a ver com a coerência e a consistência das ações que são empreendidas pelas pessoas em posição de liderança. Agora, mais ainda tem a ver com uma certa orientação dessas pessoas pelos valores e princípios que constituem a cultura organizacional. Muito mais isso, hoje em dia, do que algum tipo de poder burocrático.
o ambiente organizacional ele apresenta mais demandas, então, aos gestores no exercício da sua liderança. Hoje em dia, uma das razões disso é que os liderados, aquelas pessoas que são lideradas por algum gestor, hoje em dia elas são muito mais bem preparadas e por essa razão se tornaram mais exigentes com relação aos seus líderes. Então, em ambientes como hoje são mais fluidos e mais tensos, liderar vai envolver muito mais conciliação de conflitos, vai envolver, por exemplo, a necessidade de assumir mais riscos durante a liderança, riscos profissionais, riscos pessoais, porque vai envolver, por exemplo, maior desgaste emocional, lidar com pessoas envolve isso, e mais de desgaste emocional em função das necessárias decisões que precisarão ser tomadas. Então, hoje, o que é que se espera de um líder numa organização? Os líderes eles têm que ter hoje uma percepção mais abrangente, tanto da organização como do negócio em que se insere a organização, como do mercado. Ele vai ter que apresentar uma qualidade técnica que lhe permita tomar decisões ou orientar decisões. Espera-se também dele sempre sensibilidade às necessidades pessoais das pessoas em seu entorno, a capacidade de mobilizar as pessoas em seu entorno, desenvolvendo colaboradores, ao mesmo tempo agregando valor à organização e conciliando, principalmente isso, expectativas muitas vezes divergentes. Então, sendo assim, a gente precisa voltar à nossa definição de liderança como sendo aquela capacidade de influenciar. Todas as competências que vimos, que são demandadas hoje para os líderes, vão apontar para isso. E nós também podemos notar que a capacidade de influenciar envolve um certo tipo de habilidades sociais que podem ser desenvolvidas, que permitem ao líder agir no ambiente político dentro da organização. Nós podemos falar delas como sendo habilidades políticas. As competências que nós vimos até agora, elas falam sobre essas habilidades políticas. Nós teremos a oportunidade de desenvolvê-las melhor, mas por hora, espero que tenham entendido o que a gente colocou sobre o que é liderança, espero que tenham gostado da aula e se gostaram, não esqueçam de deixar o like aí. Ok, gente? Valeu, até mais!